Torturados por amor a Cristo. Capítulo 2. Na época em que fui raptado, dia 29 de fevereiro de 1948, trabalhava de duas maneiras, oficialmente e secretamente. Era domingo, um belo domingo. Nesse dia, a caminho da igreja, fui sequestrado pela polícia secreta. Muitas vezes havia escogitado o que significa roubo de homens, várias vezes referido na Bíblia. Isto o comunismo nos ensinou. Muitos outros foram sequestrados. De igual modo, um carro da polícia secreta parou à minha frente. 4 homens desceram e jogaram-me dentro dele. Deram-me sumiço por muitos anos. Por mais de 8 anos, ninguém sabia se eu estava vivo ou morto. Minha esposa foi visitada pelos homens da polícia secreta, que se fingiram ex-companheiros meus de cela. Disseram-lhe que assistiram ao meu funeral. Ela ficou consternada. Milhares de membros de igrejas de todas as denominações foram encarcerados. Naquela época, não apenas clérigos, mas homens do povo, rapazes e moças que davam testemunho de sua fé. As prisões ficaram repletas, e na Romênia, como em todos os países comunistas, estar na prisão significa ser torturado. As torturas eram muitas vezes horríveis. Prefiro não falar muito a respeito daquelas por que passei. Quando falo, não consigo dormir à noite. É muito doloroso. Em outro livro, No Subterrâneo de Deus, relato com abundantes detalhes todas as nossas experiências com Deus nos cárceres. Torturas indescritíveis. Um pastor chamado Florescu foi torturado com atiçadores de ferro em brasas e com facas. Foi açoitado horrivelmente. Ratos famintos eram introduzidos em suas celas através de um cano grosso. Ele não podia dormir, pois tinha de se defender o tempo todo. Se descansasse um só momento, os ratos o atacariam. Foi forçado a ficar de pé por 2 semanas, dia e noite. Os comunistas queriam forçá-los a trair seus irmãos, porém não conseguiram. Por fim, trouxeram seus filhos de 14 anos e começaram a açoitá-lo na presença do pai, dizendo que continuaria a bater até que o pastor dissesse o que eles queriam. O homem, coitado, já estava quase louco, suportou até onde pôde. Por fim, gritou para o filho: Alexandre, tenho de dizer o que eles querem. Não posso mais suportar o que eles estão fazendo. O filho respondeu: Papai, não me faça a injustiça de ter um traidor por pai. Resista. Se me matarem, morrerei com as palavras: Jesus é minha terra natal. A fúria dos comunistas caiu sobre o menino, em quem bateram até matá-lo. Vendo-se manchas do seu sangue pelas paredes da cela, morreu louvando a Deus. Nosso querido irmão Florescu nunca mais foi o mesmo, depois do que presenciou. Eram colocadas algemas em nossos pulsos, as quais tinham lâminas afiadas na parte interna. Se ficássemos totalmente parados, ela não nos cortava, mas nas celas muito frias, quando tremíamos, nossos pulsos eram cortados pelas lâminas. Crentes eram pendurados em cordas, de cabeça para baixo, e açoitados tão severamente que seus corpos balançavam de um lado para o outro, sob a força das pancadas. Eram colocados em refrigeradores, celas refrigerantes, tão frias que se formava uma camada de gelo na parte interna. Eu próprio fui jogado em uma dessas celas, com bem pouca roupa. Médicos da prisão observavam-nos através de uma abertura, até verem sintomas de morte por congelamento. Nesse ponto, davam um sinal e os guardas nos tiravam, e então éramos aquecidos. Quando já estávamos adquirindo calor, éramos imediatamente colocados de novo nas celas congeladoras. E isto repetidamente, descongelar, depois congelar, até 1 ou 2 minutos antes da morte. E então descongelavam novamente. Isso continuava indefinitivamente. Até hoje, algumas vezes, não suporto abrir um refrigerador. Na prisão chamada de Bonifácio, os comunistas fraturaram a cabeça de prisioneiros cristãos com macetes e espancaram outros
com barras de ferro. O resultado: 70 feridos gravemente e 2 mortos. Um dos mortos foi o pregador Geraldo Álvares. Suas últimas palavras foram: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Um de seus companheiros, Henrique Correa, tentou ajudá-los, mas foi atingido por uma rajada de metralhadora, morrendo também no local. Comitê de Informação sobre Cuba, 1976. Todo mundo livre está sob a ameaça iminente da ocupação pelos comunistas. Angola, antiga colônia portuguesa, e um dos mais ricos países africanos, que nos últimos 8 anos triplicou suas exportações, e Moçambique, além de uma dezena de outras nações africanas, caíram nas mãos dos guerrilheiros comunistas financiados e ajudados por modernas armas russas. Em Angola, 12 a 15 mil soldados cubanos assassinaram 20 mil negros em apenas 5 dias. Nunca os estados colonistas comentaram tal marticínio em massa. Ação Cristã de fevereiro de 1976. Até quando os povos chamados livres assistirão impossíveis este avanço do comunismo? Nós crentes éramos colocados em caixões apenas um pouco maior do que nós. Não havia lugar para qualquer movimento. Muitas dúzias de pregos com suas pontas afiadas, como giletes, eram colocadas por todos os lados. Enquanto estávamos perfeitamente quietos, tudo ia bem. Éramos forçados a permanecer nessa caixa horas a fio. Quando, porém, nós fadigávamos e tombávamos de cansaço, os pregos entravam em nosso corpo. Se nos movêssemos ou estremecêssemos um músculo, ali estariam os horríveis pregos. O que os comunistas têm feito aos crentes ultrapassam qualquer possibilidade de entendimento da mente humana. Já vi comunistas torturando crentes. Os torturadores demonstravam pelo rosto uma alegria imensa, enquanto torturavam, bradavam: nós somos o diabo. Lutamos não contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Vimos que o comunismo não provém dos homens, mas do diabo. É uma força espiritual, uma força do mal, e só pode ser enfrentada por uma força espiritual mais poderosa, o Espírito de Deus. Muitas vezes perguntei aos torturadores: vocês não têm piedade no coração? Comumente respondiam com uma citação de Lenin, de que não se pode fazer omelete sem primeiro quebrar os ovos, e não se cortar madeira sem fazer os pedaços delas voarem. Eu replicava: eu também conheço tal citação de Lenin, há porém uma diferença. Quando se corta um pedaço de madeira, ela não sente nada, mas vocês estão lidando com seres humanos. Cada açoite produz dor e há mães que choram. Era em vão, eles são materialistas. Para eles nada existe além da matéria, e o homem é para eles como madeira ou casca de ovos. Com tal crença, eles se enterraram na incrível profundeza de sua crueldade. A crueldade do ateísmo é difícil de se acreditar. Quando o homem não crê na recompensa do bem ou no castigo do mal, não vê razão para ser humano. Não há como reprimir a ação do mal profundamente enraizada no homem. Os torturadores comunistas muitas vezes afirmavam: não há Deus, nem vida futura, nem castigo pelo mal. Podemos fazer o que queremos. Já ouvi um até dizer: dou graças a Deus em que não creio, que vivi até hoje para manifestar toda a maldade do meu coração. Ele a manifestava com incrível brutalidade e torturas infligidas aos prisioneiros. Sinto muito se um crocodilo devora uma pessoa, porém não posso repreendê-lo. É um crocodilo. Não é um ser moral. De igual modo, nenhuma repreensão pode produzir efeito nos comunistas, visto que o comunismo destruiu neles todo e qualquer senso moral. Por isso se gloriavam abertamente por não terem piedade. Aprendi uma lição com eles. Assim como não deixavam lugar algum para Cristo em seus corações, também decidi não deixar nenhum lugar no meu para Satanás. Dei meu testemunho perante o Subcomitê de Segurança Interna do Senado norte-americano. Ali, descrevi coisas horríveis, tais como crentes amarrados em cruzes por 4 dias e 4 noites. A seguir, as cruzes colocadas no chão e centenas de prisioneiros tinham de atender suas necessidades fisiológicas em cima dos rostos e dos corpos dos que estavam crucificados. Depois, as cruzes eram de novo levantadas e os comunistas escarneciam: olhem para o Cristo de vocês, que bonito ele é e que fragrância traz dos céus. Descrevi como, depois de ficar quase louco pelas torturas, um padre ortodoxo foi obrigado a consagrar fezes e urina humana para dar em comunhão aos cristãos.
Isso aconteceu na prisão de Pitești, na Romênia. Depois perguntei ao padre por que ele não preferiu morrer a participar dessa zombaria. Respondeu-me: não me julgue, por favor. Sofri mais que Cristo. Todas as descrições bíblicas do inferno e as dores referidas no inferno de Dante não são comparáveis às torturas em prisões comunistas. Isto é apenas uma pequena amostra do que aconteceu em um e mais domingos, na prisão de Pitești. Outras coisas não podem ser ditas aqui. Meu coração não suportaria repeti-las, tão horripilantes e obscenas para serem escritas. É isso, leitor, o que os seus irmãos em Cristo passaram e estão passando hoje. O pastor Milan Raimovic foi realmente um grande herói da fé. As prisões estavam superlotadas e os guardas não nos conheciam pelo nome. Chamavam por aqueles que haviam sido sentenciados a levar 25 chicotadas por haverem quebrado algum regulamento da prisão. Inúmeras vezes o pastor Milan Raimovic foi no lugar de outro receber o castigo. Com isto, conquistou o respeito dos outros prisioneiros, não apenas para si, mas também para Cristo, a quem representava. Se eu continuasse a contar todos os horrores dos comunistas e sacrifícios pessoais dos crentes, nunca acabaria. Não apenas as torturas eram conhecidas, os feitos heróicos também o eram. Os exemplos de heroísmo daqueles presos inspiraram grandemente os irmãos que ainda estavam livres. Uma de nossa obreira era uma jovem da igreja subterrânea. A polícia comunista descobriu que ela distribuía literatura cristã e ensinava as crianças acerca de Cristo. Resolveram prendê-la, mas para tornar esta prisão a mais agonizante e a mais dolorosa possível, resolveram adiá-la por mais algumas semanas, até o dia do casamento da jovem. Nesse dia, lá estava ela vestida de noiva, o dia mais maravilhoso na vida de uma moça. De repente, a porta foi empurrada e a polícia secreta invadiu. Quando a noiva os viu, estendeu-lhes os braços para serem algemados, mas havia colocado as algemas nos pulsos. Ela voltou os olhos para seu amado, depois beijou os grilhões e disse: agradeço ao meu noivo celestial estas joias com que me presenteou no dia do meu casamento. Agradeço-lhe por ser digna de sofrer por ele. Foi arrastada, deixando para trás os crentes a seu noivo e seu noivo a chorar. Estes sabiam o que acontecer as moças crentes nas mãos dos guardas comunistas. Depois de 5 anos, foi libertada uma mulher alquebrada e destruída, aparentando ter uns 30 anos. Seu noivo ainda a esperava. Ela afirmou que era o mínimo que poderia fazer por seu Cristo. Tão belos crentes se encontraram na igreja subterrânea. O que é lavagem cerebral? Ocidentais provavelmente já ouviram falar de lavagem cerebral na Guerra da Coreia e agora no Vietnã. Eu próprio já passei por este processo. É a mais horrível das torturas. Por anos a fio, tínhamos de nos sentar durante 17 horas, diariamente, escutando: o comunismo é bom. O comunismo é bom. O comunismo é bom. O comunismo é bom. O cristianismo é uma estupidez. O cristianismo é uma estupidez. O cristianismo é uma estupidez. Desista, 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 desista. Durante 17 horas diariamente, por dias, semanas e meses a fio, vários crentes me perguntaram: como podemos resistir à lavagem cerebral? Há apenas um método de resistir a ela: é a lavagem do coração. Se o coração estiver purificado pelo amor de Jesus Cristo e se o amar, pode-se resistir a toda e qualquer tortura. Quem não faria uma noiva por seu noivo? Quem não faria uma mãe por seu filho? Se você ama a Cristo como Maria o amava, ela que o teve como criança em seus braços, se você, leitor, ama Jesus como uma noiva ao seu noivo, pode resistir a tais tormentos. Deus nos julgará não de acordo com quanto podemos suportar, mas de acordo com quanto podemos amar. Sou testemunha dos crentes em prisões comunistas de que eles puderam amar a Deus e aos homens. Os suplícios e brutalidades continuavam sem interrupção. Quando eu perdi o sentido, ou ficava tão entorpecido para dar aos torturadores qualquer esperança de confissão, era conduzido à minha cela. Ali era tirado sem nenhuma consideração e quase morto para me reanimar um pouco, a fim de que pudessem voltar a trabalhar em mim. Muitos morreram neste ponto, mas de alguma maneira minhas forças voltaram. Nos anos seguintes, em várias prisões, quebraram-me 4 vértebras e muitos outros ossos. Golpearam-me em uma dúzia de lugares. Recebi queimaduras no corpo e 18 ferimentos penetrantes.
médico em Oslo, Noruega, vendo tudo isso e as cicatrizes da tuberculose que também tive, declaram que o fato de estar vivo hoje é um puro milagre. Segundo seus livros de medicina, deveria eu estar morto há anos. Eu próprio reconheço seu milagre. Deus é um Deus de milagre. Creio que Deus operou estas maravilhas para que muitos pudessem ouvir a minha voz bradar em favor da igreja subterrânea de trás da cortina de ferro. Permitiu que eu saísse vivo para fazer soar bem alto a mensagem do sofrimento de vocês. Fiéis irmãos, breve período de liberdade, depois nova prisão. O ano de 1956 chegou. Havia estado na prisão por 8 anos e meio. Perdera muito peso, adquiria horríveis cicatrizes. Fora brutalmente espancado, recebera pontapés, fora ridicularizado, passara fome, fora pressionado, interrogado, de náuseas, ameaçado e posto de lado. Nada disso havia dado o resultado que meus capturadores desejavam. E assim, desencorajados, soltaram-me. Além disso, estavam recebendo protestos por me haverem prendido. Foi-me permitido voltar à minha posição anterior por apenas uma semana. Preguei 2 sermões. Chamaram-me e disseram-me que não poderia continuar pregando nem participar de nenhuma atividade religiosa. Que havia eu dito? Aconselhei-me, meus paroquianos, a ter paciência, paciência e mais paciência. Isso significa que você está dizendo a eles que tenham paciência e os americanos virão e os livrarão. Era o que a polícia gritava para mim. Também eu havia dito que o mundo dá muitas voltas e os tempos mudam. Você está querendo dizer que os comunistas não vão continuar a dominar? São mentiras contra-revolucionárias, berravam eles. Assim foi que chegou ao fim meu ministério público. Provavelmente, as autoridades criam que eu estivesse com medo de desafiá-las e de voltar ao evangelismo subterrâneo. Nisso é que estava enganado. Secretamente voltei ao trabalho que fazia antes. Minha família sustentou-me moralmente. Outra vez testemunhávamos a grupos escondidos, indo e voltando como uma assombração sobre a proteção daqueles em que se podia confiar. Desta vez, eu tinha a cicatriz em que apoiava minha mensagem a respeito do mal do ponto de vista atipístico e para encorajar alguma alma hesitante a crer em Deus e a ser valente. Dirigia uma rede secreta de evangelistas que se empenhava na divulgação do evangelho sobre os olhos providencialmente cegos dos comunistas. Afinal, se alguém puder ser tão cego ao ponto de não ver a mão de Deus agir, pudera também não ver um evangelista em ação. Finalmente, o interesse incessante da polícia em minhas atividades e em saber por onde eu andava findou. Fui descoberto outra vez e novamente preso. Por alguma razão, desta vez não prenderam minha família. Talvez por causa da publicidade feita a meu respeito. Tivera 8 anos e meio de prisão e 3 anos de liberdade relativa. Agora ia ser preso por mais 5 anos e meio. Minha segunda prisão foi sobre muitos aspectos pior que a primeira. Sabia perfeitamente o que estava para vir. Minha condição física tornou-se péssima, quase que imediatamente, mas continuávamos o trabalho subterrâneo da igreja subterrânea nas prisões subterrâneas comunistas. Fizemos um acordo. Nós pregávamos e eles nos batiam. Proibiram-me terminalmente de pregar a outros prisioneiros. Ficou entendido que quem fosse apanhado pregando receberia uma tremenda surra. Vários de nós resolvemos pagar o preço do privilégio de pregar. Portanto, aceitamos as condições deles. Era um acordo. Nós pregávamos e ele nos batia. Éramos felizes pregando. Estavam felizes em nos espancar. Por conseguinte, todos estavam felizes. A cena que vou descrever repetiu-se mais vezes de quantas me é possível lembrar. Um irmão estava pregando a outros presos quando o guarda repentinamente entraram, surpreendendo-o na metade de uma frase. Arrastaram-no pelo corredor até a sala de surras. Depois do que parecia uma surra que não acabava mais, traziam-no de volta e a jogava moído e sangrento no chão do cárcere. Vagarosamente se reanimava, doloridamente ajeitava a roupa e dizia: "Agora, irmãos, em que ponto estava quando fui interrompido?" E continuava a sua mensagem do Evangelho. Já presenciei coisas belas assim. Algumas vezes o pregador era um leigo, homem simples, inspirado pelo Espírito Santo. Muitas vezes pregava maravilhosamente, punha todo o seu coração no que dizia, pois pregar sobre tais circunstâncias de castigo não era coisa fácil. Os guardas vinham, levavam o pregador e os bordoavam até quase morrer. Na prisão de Gerla, um crente em nome Greco foi sentenciado a apanhar até morrer. Nisto, tiveram
de gastar algumas semanas. Ia sendo espancado vagarosamente, uma vez na sola dos pés, com um cacete de borracha e deixando para um lado. Depois de alguns minutos, outro golpe. Alguns minutos mais, ainda outro. Levou pancada nos testículos. Veio o médico aplicar-lhe uma injeção. Recuperou os sentidos e lhe deram boa alimentação para recobrar as forças. E então foi espancado outra vez até morrer, sobre essa pancadaria vagarosa e repetida. Um dos que presidiou a esse suplício chamava-se Heck, membro do Comitê Central do Partido Comunista. Em dado momento, esse Heck disse uma frase que os comunistas costumavam dizer aos crentes: "Sabe, eu sou Deus, tenho poder de vida e morte sobre você. O que está no céu não pode resolver conservá-lo com vida. Tudo depende de mim. Se eu quiser, você viverá, se não quiser, você morrerá. Eu sou Deus." Dessa forma, zombavam dos cristãos. O irmão Greco, nessa horrível situação, respondeu a Heck de um modo muito interessante e que eu vi posteriormente do próprio algoz. "Não sabes quão profunda palavra disseste. És realmente Deus. Cada lagarta é na realidade uma borboleta. Se desenvolver devidamente. Não foste criado para ser torturado, para matar. Foste criado para te tomares um ser, para se tornares um ser à semelhança de Deus. Jesus disse aos judeus dos seus dias: sois deuses. A vida de Deus Pai está no teu coração. Muitos que foram como tu és, muitos perseguidores, como o apóstolo Paulo, descobriram em dado momento que é vergonhoso para o homem cometer tais atrocidades. Quando podem fazer coisas muito melhores e tornar-se participantes da natureza divina, creia-me. Senhor Heck, sua verdadeira missão é ser Deus, semelhante a Deus e não um torturador. Naquele momento, Heck não prestou muita atenção às palavras de sua vítima, como Saulo de Tarso não ligou a importância às belas palavras do testemunho de Estevão ao ser morto em sua presença. Mas aquelas palavras trabalharam em seu coração posteriormente, entendeu ser realmente aquela a sua vocação. Grande lição aprendemos com as surras, torturas e outros maus tratos do comunista, que o espírito é senhor, dominador do corpo. Muitas vezes, quando atormentados, sentíamos os tormentos, mas nos parecia algo distante e afastado do espírito, que estava embevecido na glória de Cristo e com sua presença em nós. Quando nos era dada uma fatia de pão por semana e uma sopa nojenta por dia, resolvemos que até em tais circunstâncias daríamos fielmente o dízimo. Cada 10ª semana tomávamos a fatia de pão e a dávamos a um irmão mais fraco, como nosso dízimo ao Senhor. Um crente fora sentenciado à morte. Antes de ser executado, foi-lhe permitido ver a esposa. Suas últimas palavras a ela foram: deves saber que morrerei amando aqueles que me mataram. Não sabem o que fazem, e meu último pedido a você é que os amem também. Não tenha ódio no coração por matarem seu amado. Nós nos encontramos nos céus. Estas palavras impressionaram o oficial da polícia secreta, que estava presente à conversa entre os dois, o qual me contou a história na prisão, onde havia sido colocado por se haver tornado crente. Na prisão de Tingochna, havia um jovem prisioneiro por nome Matchevik. Havia sido posto na prisão com a idade de 18 anos. Por causa das torturas, estava muito doente, tuberculoso. A família de alguma maneira o descobriu e lhe enviou um pacote com 100 tubos de streptomicina, que poderia restaurar-lhe a saúde. O oficial político da prisão chamou e mostrou-lhe o pacote, dizendo: aqui está o medicamento que pode salvá-lo, mas não lhe é permitido receber pacotes de seus familiares pessoalmente. Eu gostaria de ajudá-lo. Você é jovem. Não gostaria de vê-lo morrer na prisão. Ajude-me a poder prestar-lhe assistência. Dei-me informações de seus companheiros de prisão e isto me justificará antes meus superiores por lhe haver entregue o pacote. Matchevik respondeu prontamente: não desejo permanecer vivo e me envergonhar de olhar no espelho, porque verei o rosto de um traidor. Não posso aceitar tal condição. Prefiro morrer. O oficial da polícia secreta balançou a cabeça e disse: congratulo-me com você. Não esperava outra resposta sua. Gostaria, porém, de lhe fazer outra proposta. Alguns dos presos tornaram-se nossos informantes, afirma ser comunista, e estão denunciando você. Fazem um jogo duplo. Não temos confiança neles. Gostaríamos de saber até que ponto são sinceros. São seus traidores. Estão lhe fazendo muito mal ao nos informares de suas palavras e ações. Entendo que você não queira trair seus amigos. Então dê-nos informações destes que se opõem a você, de maneira que possa salvar sua vida. Matchevik respondeu:
Tão prontamente quanto da primeira vez, sou discípulo de Cristo. Ele nos ensinou que devemos amar até aos nossos inimigos. Estes que nos traem fazem-nos muito mal, porém não posso retribuir mal por mal. Não posso dar informação nem mesmo contra estes. Tenho piedade deles. Oro por eles e não desejo ter qualquer ligação com os comunistas. Matveev voltou da entrevista com o oficial político e morreu na mesma cela em que eu estava. Vi-o morrendo, a louvar a Deus. O amor venceu até a sede natural pela vida. Se uma pessoa muito pobre ama realmente a música, dá seu último centavo para ouvir um concerto. Depois vai ficar sem nada, mas não se sentia frustrado. Ouviu músicas belíssimas. Não me sinto frustrado por haver perdido tantos anos na prisão. Vi coisas belíssimas. Eu mesmo já estive preso no meio de pessoas fracas e sem importância. Porém tive por outro lado o privilégio de estar na mesma cela com grandes santos, heróis da fé, que se igualavam aos cristãos do primeiro século. Alegremente marchava para morrer por Cristo. A beleza espiritual de tais santos e heróis da fé jamais será possível descrever. As coisas que relato aqui não são excepcionais. O sobrenatural tornou-se natural para os crentes da igreja subterrânea. A igreja subterrânea é a igreja que voltou ao primeiro amor. Antes de entrar na prisão, eu amava Cristo. Agora, depois de ter visto a noiva do Senhor, seu corpo espiritual no cárcere, quero afirmar que amo a igreja subterrânea tanto quanto amo o próprio Cristo. Vi a beleza dela e seu espírito de sacrifício. O que aconteceu à minha esposa e ao meu filho? Fui levado para longe de minha esposa. Não sabia o que lhe havia acontecido. Depois vim a saber que também havia sido aprisionada. As mulheres crentes sofreram muito, mais que os homens na prisão. As moças são violentadas pelos guardas brutais. A blasfêmia, a obscenidade são horríveis. As mulheres eram obrigadas a trabalhar forçado em um canal que tinha de ser construído, e tinham de executar a mesma tarefa que os homens. Removiam terra no inverno, prostitutam, eram colocadas como supervisoras e rivalizavam com os guardas nas torturas aos fiéis. Minha esposa teve que comer grama feito gado para poder sobreviver. Ratos e cobras eram comidos pelos prisioneiros, famintos nesse canal para não morrer de fome. Uma das diversões dos guardas no domingo era empurrar mulheres para dentro do Danúbio e depois pescá-la, para se rirem e ridicularizarem quando viam seus corpos molhados e jogá-las de volta ao rio para serem pescadas outra vez. Minha esposa foi atirada ao Danúbio desta maneira. Meu filho fora deixado em liberdade para vagar pelas ruas. Quando a mãe e eu estávamos presos, Mihaim tinha sido desde criança muito religioso e muito interessado em assuntos relacionados com a fé. Depois, com a idade de 9 anos, quando eu e a mãe fomos arrebatados dele, passou por uma crise em sua fé cristã. Havia se tornado ríspido e duvidava de toda a sua religião. Tinha com essa tenra idade problemas que as crianças em geral não têm. Precisava pensar em ganhar o pão de cada dia. Era crime ajudar as famílias dos mártires cristãos. 2 senhoras que ajudaram meu filho foram presas e apanharam tanto que até o presente estão aleijados. Depois de 15 anos, uma senhora que arriscou a vida e o levou para sua casa foi condenada a 8 anos de prisão por este crime de ter ajudado a família de um preso. Todos os seus dentes lhe foram quebrados e pontapés, seus ossos fraturados. Nunca mais pudera trabalhar. Ela também ficara aleijada para o resto da vida. Mihaim creia em Jesus. Com a idade de 11 anos, Mihaim começou a ganhar sua manutenção, trabalhando habitualmente. Os sofrimentos abalaram sua fé. Mas depois de 2 anos de encarceramento de minha esposa, foi-lhe permitido visitá-la. Dirigiu-se à prisão comunista e viu sua mãe por trás das grades de ferro. Estava suja, magra, com as mãos calejadas, vestindo esfarrapo, uniforme de prisão. Mal a reconheceu. As primeiras palavras dela foram: Mihaim, creia em Jesus. Os guardas, com fúria selvagem, tiraram-no da presença de Mihaim e a levavam. O menino chorou ao ver sua mãe se arrastada. Esse minuto foi o momento de sua conversão. Ele sabia que se Cristo pode ser amado sobre tais circunstâncias, é realmente o verdadeiro Salvador. Posteriormente afirmou:
Se o cristianismo não tivesse outro qualquer argumento em seu favor, além do fato de minha mãe crer nele, este mesmo fato seria para mim suficiente. Aquele foi o dia em que aceitou a Cristo completamente. Na escola, Mihaim tinha uma batalha contínua pela sua existência. Fora bom aluno e como recompensa receber uma gravata vermelha, sinal de membro dos jovens pioneiros comunistas. Meu filho disse: jamais usarei a gravata daqueles que aprisionaram meu pai e a minha mãe. Fui expulso da escola por isto. Depois de perder um ano, entrou na escola outra vez, escondendo o fato de ser filho de um preso cristão. Posteriormente teve de escrever uma tese contra a Bíblia. E escreveu: os argumentos contra a Bíblia são fracos e as citações contra ela são inverídicas. Certamente, o professor jamais leu a Bíblia. A Bíblia está em harmonia com a ciência. Outra vez foi expulso. Agora teve de perder 2 anos escolares. Conforme notícias publicadas pela imprensa mundial e exibição pela TV de diversos países, nossa missão conseguiu, no filme autêntico, transportando clandestinamente, mostrar o verdadeiro drama aos presos nos campos de trabalho forçado na Rússia. O flagrante da foto mostra prisioneiros sendo transportados sob rigorosas vigilância. Por fim, permita-me lhe entrar no seminário. Ali era ensinada a teologia marxista. Tudo era explicado de acordo com os padrões de Karl Marx. Mihaim protestou publicamente em classe. Outros estudantes fizeram o mesmo. O resultado foi ser expulso e não poder terminar seu treinamento teológico. Certa vez na escola, quando o professor proferia uma conferência ateística, meu filho levantou-se e o contradisse, afirmando que sobre ele pesava grande responsabilidade ao levar tantos jovens pelo caminho errado. Toda a classe ficou ao seu lado. Foi necessário que um tivesse a coragem de se levantar primeiro. Então todos ficaram ao seu lado para obter a sua educação constantemente e cobrir o fato de ser filho de Humbert, o prisioneiro cristão. Todavia, com frequência era descoberto repetindo-se a cena costumeira de ser chamado ao gabinete do diretor para ser expulso. Mihaim também passou muita fome. As famílias de cristãos encarcerados nos países comunistas quase sempre chegaram perto de morrer de fome. É grande crime ajudá-las. Contarei apenas um caso de sofrimento de uma família que conheço pessoalmente. Um irmão fora preso por seu trabalho na igreja subterrânea. Deixara a esposa com 6 filhos. As filhas mais velhas, de 17 e 19 anos, não podia arranjar emprego. O único que prove trabalho no país comunista é o Estado, e não dá aos filhos dos crentes criminosos. Por favor, os leitores não julguem essa história à luz de padrões morais. Apenas receba os fatos. As 2 filhas do mártir cristão, também crentes, tornaram-se prostitutas para poder sustentar seus irmãos mais novos e a mãe doente. O irmão mais novo, de 14 anos, enlouqueceu quando viu o que estava acontecendo e teve de ser mandado a um asilo. Quando, depois de anos, o pai retornou, sua única oração era: Deus, leva-me de volta à prisão. Não poderei suportar ver isto. Sua oração foi respondida e está agora na prisão, pelo crime de haver testemunhado de Cristo. As crianças, suas filhas, não são mais prostitutas. Receberam um trabalho da polícia secreta. Tornaram-se informantes. Como filhas de um mártir cristão, são recebidas com honra em todas as casas. Escutam e então relatam tudo quanto ouvem a polícia secreta. O leitor não deve apenas dizer que é uma história fria e imoral. Certamente que é mas pergunte a si mesmo se não é também seu. O pecado de tais tragédias ocorreram, essas famílias cristãs sem serem deixadas abandonadas, sem a ajuda que é livre. Torturados por amor a Cristo. Capítulo 2. Na época em que fui raptado, dia 29 de fevereiro de 1948,